E aí, galera do nono ano, continuando o nosso capítulo 9, a gente vai tentar entender agora as consequências do suicídio do Vargas, tá bom? O que a gente precisa levar em consideração é que o Vargas vai ser pressionado politicamente ao máximo, tá? E o ideal seria que, diante da pressão política, ele renunciasse, na medida em que ele iria renunciar, na verdade, na medida em que ele viesse a renunciar, né, ele não renuncia, ele comete suicídio, mas se ele, caso renunciasse, ele sairia com a moral baixa e nas próximas eleições os seus partidos não teriam tanta força, aquele negócio todo, desgaste político, aquele negócio, né? E o Vargas cometendo suicídio é como se a galera tivesse aprontado a mesa para poder jantar, para poder comemorar, ele chegou lá e tirou o pano, derrubando tudo e acabando com o jantar e com a comemoração da galera. Por quê? O suicídio é um ato extremamente agressivo, preconceituado, né? Ou seja, as pessoas não veem com bons olhos o suicídio, principalmente naquela época. E não foi o suicídio de qualquer pessoa, foi o suicídio de um presidente. E diante do suicídio dele, ele ainda deixa uma carta. E na medida em que ele deixa essa carta, traz uma comoção nacional incrível. Na carta que o Vargas redige, antes de cometer o seu suicídio, ele culpa a elite internacional, junto com a elite nacional, de uma campanha de difamação da sua imagem, e o povo entende isso. Não é à toa que quando o Vargas comete suicídio e quando tem então o velório dele, essa comoção faz com que a praia de Copacabana fique lotada, as avenidas fiquem lotadas, o povo desamparado, choroso, depredam a embaixada dos Estados Unidos, quebram a sede da UDN, ou seja, o povo entendeu a mensagem que o Vargas queria passar com o seu suicídio. De certa maneira em que a oposição ficou manchada, porque a oposição fez com que o pai dos pobres, o herói nacional, né, a ideia que o Vargas queria construir de si mesmo, cometesse suicídio. Resultado, nas próximas eleições, provavelmente os candidatos da UDN, o candidato da UDN não venceriam. E foi isso que aconteceu. Tá? O Juscelino Kubitschek, então, vence a próxima eleição democrática, acaba assumindo o poder e vai sofrer a oposição de quem? Da UDN. O Juscelino Kubitschek, que vai ser conhecido como presidente Bossa Nova, ele no momento que foi eleito, foi o presidente mais jovem eleito até o momento, ele não era um político de carreira, ele tinha um passado político, mas ele não era um político de carreira, ele era um médico de formação e acabou chamando a atenção pela sua visão inovadora e pela sua estética em si, que era jovem. Então ele era muito jovem. A ideia, então, que se construiu em volta de Juscelino Kubitschek é que ele era um cara novo, de sangue novo, e então podia trazer as mudanças que o Brasil precisava e passar então por esse momento negro da história do Brasil, né? Passar por esse luto que o Brasil estava vivendo naquele momento. Então, o resultado dessa história, o Juscelino Kubitschek ganha as eleições e se transforma no presidente Bossa Nova, que significa novos caminhos, né? Até porque durante esse período também a gente tem o surgimento da Bossa Nova, que é um estilo musical, que o Brasil acaba sendo conhecido fora do país, tá? E aí ele representa esse novo caminho, ele é o representante dessa juventude, dessa mudança, né? Chega de saudade, chega de olhar para trás, vamos olhar para o futuro, vamos olhar agora para o presente, vamos construir a nossa nação. E é nessa pegada que ele se transforma em um presidente, um político de características desenvolvimentistas. O que é que isso significa dizer? Que boa parte dos investimentos do seu governo levam em consideração a infraestrutura. Ou seja, vai ser investido em muita rodovia, em duplicações, em viadutos, em pontes. E o Juscelino Kubitschek também vai ser o cara que vai transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas esse projeto não era dele, esse projeto já é antigo, tá? Mas ele é o cara que vai executar isso. Gostaria de lembrar que Brasília foi construída em 5 anos, ou seja, mais rápida do que o Arapiraca Garden Shopping.
Tá? Então, o shopping daqui de Arapiraca foi construído de uma maneira mais demorada, né? Demorou mais para construir o shopping daqui do que Brasília. Então, para você ver a necessidade de mostrar serviço, tá? E o ritmo acelerado dos trabalhos feitos, dos trabalhos comandados pelo Juscelino Kubitschek. Porque quando a gente diz que Juscelino Kubitschek construiu Brasília, aparenta que ele pegou em algum tijolo. E a gente precisa lembrar que as pessoas que trabalharam na construção de Brasília eram pessoas que viviam em condições precárias em outras regiões do país, inclusive do Nordeste e do Norte do país. Tá? Esses trabalhadores civis, eles ficaram conhecidos como, trabalhadores da construção civil, ficaram conhecidos como candangos. Tá? Como candangos. E as casas desses candangos foram construídas onde hoje é o Lago Paranoá. Tá? Não sabe não? Dá um Google aí que você sabe. Não, você conhece o Google, né? Pelo menos dá uma pesquisada aí no Google. Então, assim, o que a gente precisa levar em consideração é que Brasília não é algo importante do governo do Juscelino Kubitschek, mas é um símbolo de que o governo dele foi desenvolvimentista. Um governo ligado ao concreto, ao aço, ao vidro, às construções, né? O desenvolvimento da infraestrutura. O Juscelino Kubitschek, ele vai botar para frente a indústria que o Vargas deixou. Né? O Vargas construiu a indústria base, né? Acabou criando, vamos dizer assim, um ambiente propício para o desenvolvimento da modernização e da industrialização do nosso país. E o Juscelino Kubitschek tinha isso em mente. Não é à toa que a campanha dele girava em torno dos 50 anos em 5. Né? Ou seja, o seu plano de metas, aquela coisa toda, que o Juscelino Kubitschek vai acabar acreditando. Né? E as pessoas também vão acabar acreditando que, enfim, ele vai ir avançar 50 anos em 5 anos de mandato. Tá? Alguns escândalos de corrupção, mas ele consegue terminar o mandato. O Juscelino Kubitschek consegue terminar o mandato. Problema: quando termina o mandato de Juscelino Kubitschek, diante das campanhas de difamação e dos escândalos de corrupção ao qual ele foi envolvido, né? Se ele participou ou não participou, não vem aqui ao caso, mas nas próximas eleições, na próxima eleição, quem acabou vencendo foi um cara chamado Jânio Quadros. Tá? O Jânio Quadros acaba vencendo com uma campanha do varre, varre, vassourinha. Né? Ele usava a ideia da vassoura porque ele dizia que ia varrer o comunismo, ia varrer a corrupção, ia varrer a roubalheira, ia resolver os problemas, e a galera acreditou. Inclusive tinha uma música do Varre, Varre, Vassourinha, procura aí no Google que tu vai achar também, ou no Google ou no YouTube tu vai achar a músicazinha da campanha do Jânio Quadros. Tá? Quem ganha para vice-presidente do governo Jânio Quadros é um cara chamado João Goulart, que foi ministro do Trabalho do governo Vargas, que era um trabalhista, era um cara ligado às causas sociais, ao trabalho, aos sindicatos e tudo mais. Beleza? O problema é que o Jânio Quadros, ele prometeu varrer a corrupção, varrer a roubalheira e varrer o comunismo. E era um candidato da UDN, que estava ligado então à OEA, estava ligado aos Estados Unidos, enfim, aquela coisa toda. Plena Guerra Fria. O que ele faz? Nos primeiros meses e únicos, né, o Jânio Quadros ele governa durante 7 meses apenas, ele acha de desenvolver uma política diplomática, uma política econômica neutra, negocia tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. Se fosse Honduras, se fosse a Nicarágua, dava certo, mas o Brasil, um país de proporção continental e proporções continentais, não cabe. O Brasil ele tem uma importância geopolítica muito grande e declarar neutralidade em um momento de tensão que o mundo vivia, de Guerra Fria, não fazia muito sentido, principalmente ele que fez uma campanha pró-capitalismo. Resultado dessa história, ele começa a receber uma pressão muito grande. Como se não bastasse tudo isso, ele acha de condecorar Ernesto Guevara de la Sierra, o famoso Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, Cuba que depois se transforma em um país socialista. Ele acha de condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul, ou seja, transformando em herói, né? Coisa que quem só recebe aqui no Brasil é herói e filho de presidente, né? A Ordem do Cruzeiro do Sul, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. O Che Guevara, então, como assim? E aí ele começa a ser pressionado. Como ele foi eleito pelo voto popular, ele achava que poderia fazer uma manobra. O que é que ele faz? Ele renuncia, achando que o povo vai pedir para que ele volte. Não, pelo amor de Deus, nos salva.
dos comunistas. Blá, blá. O povo dá uma banana para ele pede para renunciar, renuncia e o povo... Enfim, resultado dessa história, Jânio Quadros sai do poder e quem deveria assumir então era João Goulart, o seu vice, que estava na China, que era socialista. E aí o que vai acontecer é que a elite brasileira, em volta do Congresso, acaba construindo um ambiente não tão favorável, tá, ao poder do presidente João Goulart, agora presidente João Goulart. Quando ele volta da China para o Brasil, ele volta com seus poderes limitados. O Brasil vira um parlamentarismo. E daí para frente a gente vai perceber que é uma contagem regressiva para o golpe que vai instalar a ditadura militar aqui no Brasil em 1964. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aí. Tchau, tchau.